Olá pessoal, sejam bem-vindos ao PaceCast, o podcast oficial da assessoria esportiva Floripa Runners. Hoje, episódio número 10, com o tema sono e corrida, com a minha querida amiga endócrino, doutora Cristina Schreiber. Lembrando que o objetivo do PaceCast é de levar mais informação para você corredor, um conteúdo exclusivo e direcionado para você que corre em todas as partes do Brasil e do mundo. Meu nome é Fabiano Brown, sou profissional de educação física, diretor técnico da assessoria esportiva Floripa Runners, atleta e treinador de corrida. E chegou o dia de um tema muito importante no mundo da corrida. Falar sobre sono é um assunto que particularmente eu gosto muito e não poderia ficar de fora do conteúdo do PaceCast, o podcast oficial FR. Então, pessoal, vamos dar as boas-vindas para a nossa querida amiga, atleta, médica Cristina Schreiber, que vai conversar um pouco conosco sobre sono e corrida. Boa tarde, Cris. Seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigado, Fabiano, por me dar essa oportunidade de participar novamente aqui do PaceCast. Obrigada mesmo. E obrigada também por ter me chamado de atleta. Fiquei lisonjeada. Obrigada, Cris. Então vamos lá, Cris. Vamos dar início ao nosso PaceCast, ao nosso programa, falar sobre o nosso assunto de hoje. Mais uma vez, obrigado pela presença. Cris, eu queria iniciar fazendo uma reflexão sobre o que eu sempre falo para os nossos alunos. Isso não só, Cris, na nossa modalidade, na corrida, né, mas também nas demais. Eu sempre friso que, como a corrida ela é uma grande aliada para o sono, eu passo para os nossos alunos a seguinte reflexão, que se você quer evoluir com segurança e evoluir rapidamente, evitando lesões, existe um tripé fundamental nesse processo todo, né? O primeiro é o treino programado, né? A prescrição do treino via planilha, né? Um profissional te prescrever o treino, isso é muito fundamental. O segundo item do tripé é uma nutrição adequada, né? Tu ter uma boa alimentação, ter um profissional também para te orientar em relação a isso. E o terceiro item do tripé é a questão do descanso, né? O descanso a gente engloba o sono e o tempo de recuperação de um treino para outro, né? É importantíssimo você descansar, não fazer 2 sessões de treinamento, por exemplo, de forma consecutiva. Isso acaba causando uma fadiga muito grande. Mas diante disso, Cris, o que eu queria te passar? Para que você possa nos informar aqui, passar essa informação para os nossos ouvintes do PaceCast. Eu lembro que, assim, a olho nu, a gente percebe muito os benefícios do sono, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que durmo muito bem e a gente dormindo bem, a gente já pode perceber que a gente fica mais disposto, no outro dia melhora a autoestima. São vários benefícios fisiológicos, né? A gente não tem tanta sonolência, todo mundo percebe isso, né? O sono, um bom sono realmente gera uma série de benefícios, tornando a nossa vida bem mais saudável. Então a pergunta que eu te deixo, Cris, é a seguinte: realmente uma boa noite de sono possui todos esses benefícios? Vale a pena dormir bem e buscar formas de dormir bem, Cris? Então, Fabiano, o sono é um componente essencial da saúde e do bem-estar. Ele tem impactos significativos no desenvolvimento físico, na regulação das emoções, no desempenho cognitivo, ou seja, como você performa também no seu trabalho e em toda a qualidade de vida. Além disso, ele é parte integrante da recuperação e do processo adaptativo que a gente tem entre as sessões de exercício, né? Então, os estudos sugerem que o aumento da duração de sono e a melhora da qualidade de sono nos atletas estão associados, sim, ao melhor desempenho e um sucesso competitivo, sabe? Além disso, um sono melhor pode reduzir o risco de lesões e doenças nos atletas, não apenas assim melhorando a saúde, mas também melhorando o desempenho por meio de uma maior participação no treinamento, né?
Nem sempre o atleta ele consegue obter a quantidade recomendada de sono, sabe? O atleta ele enfrenta vários obstáculos que podem reduzir essa probabilidade de ter um sono adequado. Horário de treinamento, competição, né? Que se o atleta de ponta, aí é viagem, estresse. Quem tem outros trabalhos, já são as demandas do trabalho, treino excessivo, né? Além disso, o atleta ele pode ter, por exemplo, uma festa, né? Ou a pessoa que é um atleta amador também. Isso tudo pode acontecer, né? No meio do treinamento dele. Então, o que a gente tem que fazer é monitorar isso e intervir, né? Ser mais cuidadoso para ver qual dessas pessoas, desses indivíduos tem maior risco para promover um sono adequado, melhorar o desempenho e a saúde geral, né? Então, é isso, assim, realmente tem muita relação do sono com toda a nossa vida e toda a qualidade de vida, sabe? Cris, excelente esclarecimento. Muito obrigado. E já vou pegar um link aqui na tua resposta e falar um pouco sobre performance, né? A relação do sono com a performance na corrida. A gente sabe que durante o sono, né, o nosso organismo estimula o hormônio de crescimento, né? GH. E com isso a gente acaba tendo uma série de benefícios, né? Que você, mais do que ninguém, sabe quais são. E eu sempre digo que quando a gente treina, além de a gente ter aquela sensação de bem-estar, a gente acaba tendo uma particularidade a mais de quem é sedentário, né? Benefícios a mais na nossa vida do que as pessoas que são sedentárias. E lá durante o meu mestrado em Ciência do Movimento Humano, a gente tinha o hábito de ler muitos artigos, e uma vez eu lembro que eu li, Cris, e até faziam uma ligação comparando o indivíduo que treina e os indivíduos que não treinam, no caso sedentários. E dizia mais ou menos assim, eu não me recordo, mas era mais ou menos isso, que quando o indivíduo treina, a velocidade de transmissão dos neurônios desse indivíduo é similar a um cabo de fibra óptica, né? E quando tu é sedentário, a velocidade de transmissão dos neurônios é similar à nossa antiga internet de escada. Creio que seja mais ou menos isso, né? Isso é um dos grandes benefícios do exercício físico. E eu, como treinador de corrida, treinador de vários atletas que hoje são ultramaratonistas, atletas de endurance, eu tenho percebido uma melhora significativa, principalmente naqueles atletas que dormem bem, Cris. Hoje em dia, só para você ter uma ideia, atletas, por exemplo, que participaram do Odisseia em Urubici, agora a prova de 90 quilômetros, atletas que eu já treinei que já correram mais de 100 quilômetros, os próprios ultramaratonistas profissionais costumam dormir de 9 a 10 horas, Cris, por noite. E detalhe, pela manhã, depois dos treinos, eles ainda dormem mais 1, 2 horas. E isso traz benefícios incríveis para esses atletas, principalmente em recuperação muscular. O corpo se recupera mais rápido, né, para o próximo treino. Ele acaba se sentindo muito melhor. E a gente evita muito o overtraining. Então, por isso eu falo, descanso também é treino. E é claro, Cris, diante de tudo isso que eu relatei aqui, eu quero te deixar a seguinte pergunta. Existem alguns mecanismos que a gente possa melhorar essa nossa qualidade de sono e auxiliar na nossa performance da corrida, Cris? Fabiano, saiu um artigo, até eu vou imprimir e vou te deixar contigo. Uma revisão sistemática que saiu agora faz 1 ano, do pessoal da Austrália, de janeiro de 2018, né? Que o título é Intervenções desenhadas para melhorar a performance atlética e o descanso, né? Uma revisão sistemática de todas as possíveis estratégias que se faz para melhorar a performance atlética através de intervenções em sono dos atletas. E nesse artigo, eles comentam o seguinte:
mostrou então que duração total de sono, por exemplo, que melhora realmente a duração total de sono, ela melhora a performance. Eles fizeram um estudo, por exemplo, com basquete, melhora o tempo de sprint, por exemplo, o tempo de reação, de vigilância psicomotora, o humor e os níveis de fadiga também. Então, a quantidade de horas por noite influencia positivamente na performance, e realmente o que a gente chama de soneca também melhora a performance. Não uma soneca muito curta, mas um pouquinho maior, como você já comentou, ela melhora, por exemplo, a animação do atleta por fazer realmente exercício no dia seguinte também, né? E o descanso. Então, realmente, principalmente os atletas de maior quilometragem, é necessária essa questão de aumentar o volume de sono, de quantidade de horas. Para isso, então, é importante o que a gente chama da higiene do sono. Uma boa higiene do sono corresponde ao quê? A gente saber que a gente está muito estimulado hoje em dia pela luz, tanto a luz da rua, da cidade, quanto a luz do celular. Então, os trabalhos mostram que é necessário realmente ficar pelo menos ali pelas 11 da noite, no mínimo, né? No máximo, eu quero dizer, com luz, de forma a melhorar aí o pulso de melatonina. Melatonina é um hormônio que a gente tem com pulsatilidade à meia-noite. Então, eu lembro que quando eu treinava contigo, sempre, né, falavas para mim e dizias já logo, não preciso nem te explicar por quê, né? Porque meia-noite, e que tu falavas, Cris, antes da meia-noite tem que estar dormindo. E eu já sabia, claro, mas com um filho pequeno, às vezes a gente se atrapalha um pouco, né, nessa higiene do sono. Que eu, no caso, treinava, mas tinha filho pequeno, enfim. Então, isso melhora, assim, a higiene do sono. Então, você tirar a luz, não ter estímulo eletrônico, não dormir com headphone, diminuir a tecnologia, o uso da tecnologia à noite. Isso tudo melhora a performance, sim, tá? As estratégias aumentam aí, essas estratégias de melhora né? Às vezes tomar um chazinho de camomila, aquelas coisas de vó, né? Que a gente brinca. Isso tudo melhora a quantidade de horas que você vai ficar dormindo, porque a gente precisa aí da pulsatilidade natural da nossa melatonina, que ela ocorre à meia-noite. Então, para ela acontecer à meia-noite, você tem que estar dormindo à meia-noite. Uma questão que a gente sempre fala são os transtornos. A gente já tive experiência, por exemplo, de pacientes que têm terror noturno, ou seja, sai de um pesadelo, entra em outro pesadelo, ou paciente que tem sonambulismo ou que tem uma insônia inicial grave, achar que esses distúrbios são normais e que não tem tratamento. Hoje em dia, a medicina do sono, ela é uma especialidade à parte, você faz mais um tempo de pós-graduação específica e treinamento específico, porque realmente a quantidade de informação nessa área aumentou por demais. Então, é importante, sim, a gente tem bons médicos especialistas em sono no Brasil. A Associação Brasileira de Sono é bem atuante. Então, é importante procurar um especialista se você tem dúvida de que você possa ter algum transtorno de sono. Um atraso de fase, por exemplo, que é um transtorno muito comum, uma pessoa que não consegue dormir cedo e ela poderia, se ela pudesse, ela acordaria ao meio-dia, né? Que é chamado de notívago, como se fosse um hábito, mas na verdade não é. Ela não tem uma pulsatilidade adequada da melatonina e ela não entra na fase REM do sono, que é aquela fase de sono mais profundo. Alguns médicos, inclusive, recomendam, nesse estudo ele mostra, usar uma máscara nos olhos, e se compra em farmácias earplugs, né, que são umas tampinhas de EVA assim para colocar no ouvido, para diminuir bastante o ruído e assim promover assim dentro do quarto um lugar confortável com bastante escuridão. Que não, às vezes a pessoa acha já escuro, mas realmente escuro, né, sem nenhum tipo de luz, e isso tudo melhora a qualidade do sono. E também você tem que ser um pouco consistente, assim, né, porque se você fizer isso só um dia não vai adiantar. Tem que fazer isso durante alguns meses para você se habituar e conseguir manter.
A higiene do sono não é simples, porque é isso que a gente comentou anteriormente. As cidades estão cada vez mais iluminadas, a gente acessa a tecnologia infinitamente, então isso tudo vai criando problemas e criando insônia também. Realmente esse tema do PaceCast de hoje, Cris, é apaixonante e muito interessante, né? Poderíamos ficar aqui horas e horas conversando sobre o assunto, mas temos que encerrar e eu vou encerrar com a última pergunta, Cris. Para finalizar mesmo o nosso bate-papo, tá? A gente sabe, a gente já é ciente que alguns hormônios têm a sua produção ou aumentada ou diminuída durante o sono, né? Cris, você poderia esclarecer para nós um pouco mais sobre isso? Como que quais os hormônios, existe estudos mostrando que existe um aumento, uma produção ou diminuição durante o sono, Cris? Então, Fabiano, eu sempre brinco que assim, durante o sono há uma orquestração impressionante dos nossos hormônios. A gente tem, na verdade, que isso é um dado antigo já, né, que sugere que o próprio sono processa um impacto maior, né, em todos os hormônios que são ordenados pela hipófise, né, então o GH, hormônio de crescimento, a prolactina, LH e FSH, eles são secretados em grandes, em maiores picos durante o sono. E ao mesmo tempo, durante o sono, o TSH, que é o da tireoide, que vai afetar a tireoide, e o cortisol, eles estão reduzidos, principalmente durante a primeira fase do sono. Outro hormônio que a gente tem e que aí a gente sabe menos sobre ele é a melatonina. A melatonina, a gente entende que ela é um hormônio do próprio sono, ou seja, que regula toda essa questão da cronobiologia que nós temos, mas a gente ainda não alcançou todas as funções que a melatonina tem. Então é importante saber que ela existe, que ela é importante, que nós temos a produção normalmente dela durante aquele que a gente já falou, durante o sono, durante principalmente ali a meia-noite, que a gente deve estar dormindo já, para que ela possa ter um pico normal. E esses outros que eu falei que tem pico durante o sono, ou seja, que aumentam, também tem um pico normal, né? Vários hormônios são modulados por essa ritmicidade circadiana, ou seja, conforme a gente tem o ritmo do dia e da noite, os nossos hormônios também são modulados. E muitas vezes a gente não consegue medir isso. A gente talvez sinta um cansaço quando começa a perder muita noite, né? Então, é importante saber que essa nossa cronobiologia ela é muito importante, sendo que quando a gente estuda, por exemplo, melatonina, né, e o seu efeito no metabolismo, a gente sabe que ela tem importantes ações, por exemplo, no inverno, no verão, em mamíferos que hibernam, que não hibernam. Então, tem muitos estudos relacionando a melatonina, né? Então, inclusive, a gente sabe que há uma influência das estações nos níveis de GH, no cortisol e hormônios tiroidianos, nas estações do ano também, por conta dessa nossa cronobiologia. Um paciente que acorda durante a noite, um indivíduo que acorda com apneia, que o companheiro ou a companheira diz que está quase parando de respirar, ou algo acontece, por exemplo, movimentações das pernas periódicas, que é um outro tipo de transtorno, tudo isso tem que ser observado, porque pode sim causar cansaço, né, por não conseguir atingir essa fase do sono REM que a gente está falando. O cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse, à meia-noite ele fica bem baixinho. Então é importante saber que, por exemplo, que ele os primeiros 3/4 iniciais do sono, há um efeito inibitório do sono na secreção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, toda essa regulação, Fabiana, ela é importante porque isso vai sim fazer gerar algumas alterações, talvez, na performance de um atleta, porque o organismo ele é mais exigido. Então, durante uma deprivação de sono, por exemplo, há um pico de TSH, né? Então, ao invés de o TSH ficar mais baixo durante aquele sono, ele vai
ficar alto, né? Então, que é o hormônio da tireoide já, né, que eu tava falando. Claro que essas alterações todas que eu estou falando são em níveis fisiológicos, ninguém vai ter uma patologia por conta disso. Mas sim, o que pode ser observado é fadiga, é cansaço, é desânimo, alteração de humor, né, coisas não tão impactantes ao ponto de ser uma patologia, né? Mas para quem treina, isso com certeza pode sim fazer um efeito negativo. Cris, muito obrigado pela entrevista. Com certeza nosso bate-papo foi muito proveitoso. Agradeço mais uma vez tua presença aqui no PaceCast, Cris. Tenho certeza que em breve você estará aqui conosco novamente falando sobre outros assuntos, e eu quero deixar esse último espaço aqui para você fazer as considerações finais. E mais uma vez, muito obrigado, Cris. Obrigado pela presença. Fabiano, muito obrigado de novo. Adoro participar do PaceCast contigo. Obrigado pela oportunidade. E aí estamos prontos para o próximo, tá? Mandem suas dúvidas para o Fabiano, que a gente pode fazer outros momentos interessantes aí de conversa. Um abraço a todos e bons treinos com Floripa Runners. Chegamos ao fim de mais um PaceCast, o podcast oficial da assessoria esportiva Floripa Runners. Se você chegou até aqui, tenho certeza que gostou e que irá recomendar para seus amigos. Lembrando que o PaceCast estará disponível toda sexta-feira em sua plataforma de áudio preferida, com muito conteúdo, bate-papo, entrevistas sobre corrida para você corredor. Se você quer começar a correr com eficiência e segurança, acesse nossas redes sociais Floripa Runners e nos mande uma mensagem. Um grande abraço a todos e bons treinos!